O atendimento do alto fluxo de pacientes, locais de porta aberta, PS, UBS, PAs, ele segue uma lógica, seja para a segurança do paciente ou para a segurança do profissional. Não comece a atender sem ler o livro de ocorrências e passar nos leitos de observação para conhecer os pacientes que se encontram na instituição. Verifique o dimensionamento do dia. A regra é um médico para 2 leitos de emergência, um médico para cada 8 leitos de observação, um médico para 3 pacientes hora por atendimento de porta. Se estiver abaixo disso, o diretor técnico deve ser comunicado. Sua lógica vai sempre funcionar com 2 caixinhas, uma de menor risco de deterioração e a outra de maior risco de deterioração. A santa classificação de risco já te auxilia na primeira triagem. Importante, não reclamem das falhas de classificação, faz parte da sistemática. Imaginem que até pouco tempo atrás ela nem existia e os pacientes se deterioravam nas recepções. Iniciou o atendimento, você vai reclassificar, sempre colocando nas 2 caixinhas, de maior e de menor risco de deterioração. Na caixinha do menor risco, vão estar normalmente os pacientes verdes, que têm o menor lead time. O que é lead time? É o tempo entre a chegada do paciente e a liberação da instituição. Nesse momento, que dura poucos minutos, você já realizou uma pré-avaliação baseada na história do paciente, já reclassificou o paciente e identificou as doenças tempo-dependentes. Identifique sinais de alertas e condições que requeiram qualquer tipo de intervenção imediata, seja através de sinais vitais, queixas ou histórico do paciente. Aqui é um momento que você precisa ter suas red flags. São os alertas, alguns chamam de experiências, outros chamam eu tenho faro, mas na realidade é a mentalidade de risco. Exemplo, idoso com comorbidade, gestante, retornos em menos de 24 horas ou retornos recorrentes. Esses farão parte da sua caixinha de maior risco de forma temporária. E quando liberados, eles podem necessitar do serviço social, que o serviço social se certifique da continuidade da assistência ambulatorial. Os demais casos que se mantiverem na sua caixinha de maior risco, você vai analisar de maneira mais gerenciada e normalmente necessitam de observação para uma conduta apropriada. Os cursos normalmente te ensinam a manejar os pacientes vermelhos e laranjas, mas este não vai ser o seu maior risco. O diagnóstico desses casos é mais óbvio. Não é uma crítica aos cursos, eles são importantes para a formação médica, mas o risco recorrente para o recém-formado são os pacientes amarelos. Por isso que a gente precisa colocar um alerta que a gente denomina esses red flags. Isso é muito importante. Lembre que a classificação ela só se finaliza com o diagnóstico. Enquanto o paciente estiver fazendo exames, a prioridade em relação às cores, ela se mantém. Os pacientes que ficam na caixinha de maior risco compõem a sua lista de atendimento, o que no mundo ideal deveria ser transferido para o médico responsável pela observação, mas não é o que acontece normalmente. As reavaliações médicas não devem ultrapassar 4 horas, sinais vitais a cada 2 horas e as condutas devem ser decididas em um período máximo de 12 horas. Não se engane, o seu maior risco são os pacientes amarelos, pois são os que têm maior potencial de passarem desapercebido e a sua atenção deve estar voltada totalmente para esses casos. Os outros casos são casos mais óbvios de diagnóstico, portanto, não é o seu risco recorrente.